Oi, boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde. Marquei cada um de vocês aqui agora. Aê! Oi, meu vizinho. Como você se sente sabendo? Aqui, ó. Botei com os olhos. Do lado aqui, ó. O Luffy doido. Oi. Como você se sente sendo a voz do Bob Esponja por mais de 25 anos e ainda assim fazendo a direção de dublagem? Na verdade, com relação à direção de dublagem do Bob Esponja, já faz alguns anos que eu não dirijo os episódios, porque em função, né, da minha outra atribuição de alguns anos, que é de administrar um estúdio, tocar uma empresa, né, com mais de 50 pessoas, sei lá, vários clientes, fica absolutamente impossível ficar preso dentro do estúdio, mas dublar o Bob Esponja é um barato, né? É muito engraçado, eu me divirto até hoje, acaba com a minha voz, fico sempre preocupado quando chega, às vezes eu atraso a entrega dos episódios por ter ficado rouco, alguma coisa assim, mas é um grande orgulho você poder dar voz a um personagem que é internacionalmente conhecido, faz sucesso em todos os países e que faz parte de várias e várias gerações. Inclusive, os meus filhos também gostam, então para mim é uma grande honra e felicidade. Tudo bem, Wendel? Beleza? Sou Vanderlei, prazer. Tá feliz, né? Ontem já que o time não perde, né? Pois é, quem diria? Eu queria saber como foi o processo de dublagem do Ultraman, porque na verdade, como é um show, né, de teatro, deve ter sido alguma coisa diferente. Eu queria saber se você já conhecia o Ultraman, já tinha assistido, gostava. Eu assistia quando era criança, né? Quando era bem pequeno, assim, eu tenho uns flashes, sabe, de Ultraman, de Ultra Seven, tinha um outro também que eu gostava, que eles viravam robozinho e saíam voando. Então eu curtia muito e achei muito legal, né? O Glauco foi o responsável, né, pela dublagem e foi um processo parecido com videogame, como a gente dubla game. Então havia os áudios e aí era separado por canais dos personagens. Então eu ouvia a fala do meu personagem e tinha um texto ali, e aí eu repetia meio que do mesmo tamanho. Não precisava ser exatamente igualzinho, mas precisava ter o mesmo tamanho porque é um show, né, coreografado dentro de um áudio. Mas foi muito legal e alguém me mandou um vídeo, poxa, eu achei muito legal. É muito gostoso poder fazer parte disso de alguma forma. Oi, Wendel, tudo bom? Tudo? Ó, aqui. Você dublou Naruto, tanto o clássico quanto o Shippuden. Bem no Shippuden agora, baita personagem, no clássico Kidomaru e vozes adicionais. Qual foi a diferença de dublar quando o anime ainda estava se consolidando e depois que o anime virou uma marca gigante? Eu acho que no começo, os primeiros personagens, as pontinhas que eu fiz ali, era uma coisa meio normal, né? Eu ia lá e dublava, ia lá e dublava, ia lá e dublava e segue o jogo. Depois, com o Pain, foi um pedido do público, vamos dizer assim, né? Em vários canais, em várias redes sociais, formas de comunicação, as pessoas pediam para que colocassem a minha voz no Pain. E aí o diretor colocou, só que eu já sabia disso, que eu já tinha visto, sabe, em posts, em lugares assim. Então você vai com mais medo, vamos dizer assim, né? Você já sabe que existe uma responsabilidade, que existe uma expectativa, que existe um desejo. E a voz original do personagem, tanto em japonês quanto em inglês, é muito grave, um gravezão assim, vozeirão mesmo, né? E eu não tenho essa voz. E aí eu fiquei mais tenso ainda. E obviamente eu não fui tentar fazer uma voz, eu fui só na interpretação de dar um tom de aquele tom pesado que ele tem carregado, tenso, quase maldoso, porque é uma maldade pensando num bem, é uma ideia bem maluca. Então eu fui mais na entonação do que na voz, mas muito preocupado porque o público, como demorou muito, o público todo já tinha ouvido a voz em japonês ou em inglês que fosse. Então eu tinha esse receio da receptividade, mas em grande parte foi muito bem recebido, eu gostei muito e fazer parte também de um projeto como esse é uma bênção, eu só tenho a agradecer. Boa tarde, Wendel. Oi, tudo bem? Tudo bom.
Fala um pouquinho pra gente sobre os seus novos projetos como dublador, quais são as novidades para os próximos meses? Deixa eu ver o que eu posso falar. Bom, acabou de sair aí Minions e Monstros, né, que eu faço um dos monstros, o Philips. Vai sair, eu já posso falar, porque eu já vi que tem trailer, o Odisseia, né, que tem o Robert Pattinson. Tem novos episódios de Bob Esponja. As outras coisinhas eu não posso falar ainda. Mas tem coisas acontecendo, graças a Deus. Tanto com atores que eu dublo, obrigado, quanto com algumas séries, né, que eu já fazia. Boa tarde, Wendel. Meu nome é Marcos. A minha pergunta é, você está dublando há tanto tempo, o que você sentiu que mais mudou no decorrer desses anos na sua profissão? Foi muita coisa. Eu acho que uma coisa, por exemplo, que mudou foi a relação que a imprensa, o público e o marketing passaram a ter com os dubladores. Então, por exemplo, o Netflix dá cada vez mais visibilidade aos dubladores, porque grande parte, quase 80%, às vezes até mais, dependendo do projeto, às vezes atinge 98% do público assistiu aquela determinada obra dublada. Então eles já perceberam a importância. Agora mesmo a campanha do Minions e Monstros, sou eu, o Briggs e o Manolo fazendo a campanha como se fôssemos startups. Então isso tudo eu acho que deu uma projeção e uma respeitabilidade, não sei se essa é a palavra, ao trabalho da dublagem, de maneira geral. Então acho que essa é a grande mudança. E os dubladores também entenderem a importância da sua postura, do seu profissionalismo, da sua dedicação e tal, porque o anonimato total permite com que você às vezes faça de qualquer jeito. Mas quando eles percebem que tem muita gente olhando e prestando atenção, opa, é diferente de você estar na TV, está todo mundo vendo, você sabe que estão vendo, na dublagem você não sabe. E hoje em dia os dubladores já têm essa consciência e isso traz um pouquinho mais de profissionalismo ao mercado. Oi, Wendel, tudo bem? Eu sou a Sabrina. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta, primeiro te elogiar, porque eu sou muito sua fã. Qual é a cena que foi mais difícil para você dublar? E qual personagem você particularmente tem um amor, um apego emocional, assim, que é o seu personagem do coração? A cena mais difícil de dublar foram várias, mas eu lembro de uma agora do filme Efeito Borboleta, que eu dublei o inesquecível. Como é que é o nome dele, gente? O protagonista, Ashton Kutcher, onde ele grita o alfabeto grego na orelha de um cara. Então isso foi bem difícil porque eu tive que decorar o alfabeto grego, depois eu tive que sincronizar e gritar. Então foi razoavelmente difícil, é diferente de você falar A, B, C, D, E, F, G, H, é diferente. E ainda sincronizar e gritando. Foi num ritmo light, assim. Então essa que eu me lembro foi uma das mais difíceis. Tem vários atores que eu tenho, né, muito carinho. O Ryan Gosling, que eu dublei ele, a primeira vez que eu dublei foi no Diário de uma Paixão. Então eu adoro esse filme, adoro essa dublagem e gosto muito desse ator. O Edward Norton é um cara que eu sempre fico feliz quando eu chego no estúdio e é ele que eu vou dublar. Eu realmente adoro. O Sean Astin, qualquer coisa que eu faça dele, eu fiz agora um negócio que eu não posso falar o nome, mas que ele faz, o Sean Astin, ele faz voz original de uma animação. E aí foi legal que me chamaram, porque poderia ser qualquer um, porque quem está assistindo não sabe quem é. Mas como era o Sean Astin, optaram por me chamar, então achei muito legal. E o Goku é o personagem que é o mais especial na minha vida, assim, porque mudou totalmente quem eu sou, minha carreira, meu posicionamento, enfim. Ele é o personagem que, quando eu for pro túmulo, ele vai ter uma bandeirinha dele ali comigo dentro do caixão.
Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Oi. Dentro das sub-áreas da voz, tipo localização, voice-over, dublagem, pra você, qual que é mais difícil de se fazer? Dublar é muito difícil, porque você precisa interpretar dentro do ritmo da articulação e da inflexão que o outro já fez. E ao mesmo tempo você tem que fazer isso com naturalidade em português. Então isso é muito difícil, porque ali é técnica com interpretação. São duas coisas, né, bem desconexas que a gente tem que conectar. Mas a localização de game eu acho algo bem difícil, porque você não tem o vídeo, você não vê. A sua percepção tem que ser 100% auditiva. Então todas as informações estão só no áudio e não tem réplica. Só tem as suas falas, não tem a réplica do diálogo. Então você ouve e tem que dar aquela emoção, aquela intenção, porque às vezes naquilo ali vai ter uma ceninha de verdade. Então quanto mais perfeito você fizer com relação ao original, mais provavelmente vai ficar bonitinho na hora que tiver um vídeo junto. Então tem gente que acha que não, porque não tem imagem. Mas eu acho que quem acha que não está um pouco errado, não entendeu exatamente o que precisa ser feito. Mas os dois são muito difíceis. Eu só acho que o game ele traz essa dificuldade de você não ter a referência visual e nem a réplica de com quem você está contracenando. Oi, Wendel, tudo bem? Oi. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que pode até ser um pouquinho complicada da minha pergunta, mas você tem muitos anos de dublagem. Mas qual foi a dublagem que mais te emocionou? Aquela que você marcava que você não encontra de um fã ou até mesmo gravando em si? Nossa, são tantas emoções, como diria Roberto Carlos. Primeira vez que o Goku morreu, eu não conhecia a série, achei que ele tinha saído da série, fiquei pé da vida. Quando o Bolivar Lastro, o Cake Boss, conta, né, um episódio onde ele conta que descobriu que a mãe dele está com ela, né, que é uma doença degenerativa. Ele conta isso pra tela e começa a chorar, se emocionar contando. Eu chorei bastante também junto. Puxa, são tantas. A gente tem que se emocionar de verdade na hora, senão fica muito mandrake. Mas assim, tem um filme que eu dirigi que chama A Vida em Si, que também eu acho muito bonito, e para todo mundo que eu contava a história, porque quando você dirige o filme, para os protagonistas você precisa contar a história, dizer do que se trata, o que é seu personagem, o que vai acontecer, qual é a pegada do filme, o que você espera daquele ator dentro do estúdio. Toda vez que eu contava eu chorava. E também um filme simples, que eu sou muito chorão. Tem um filme bem simples que chama Amigos Imaginários, que eu acho que ele é muito bonito, ele é muito poético. E a mesma coisa, todas as vezes que eu contei a história para os protagonistas, eu chorei. E quando eu passava por algumas cenas, eu chorava junto. Até O Último Homem, que eu dirigi a dublagem, também chorei contando a história, chorei dirigindo algumas cenas. Então eu sempre me envolvo muito emocionalmente com o trabalho, tanto para alegria quanto para chorar, sabe? Eu acho muito importante que a gente se envolva de verdade para que aquilo também se replique na dublagem. Obrigado. Meu nome é Súria, estou falando com a Márcia, está dando para ouvir? Sim. Eu sou grande fã da dublagem. Eu queria saber o seguinte: qual a facilidade que eu tenho para conseguir ser um dublador? Independente da idade, tem uma amiga que ainda tem, quem sabe ainda chego lá. Qual a facilidade, quais são as maneiras, qual conselho você dá para quem ainda pensa em ser um dublador? Eu sempre digo que entrar para a dublagem é tão difícil quanto você entrar para um grande escritório de advocacia ou se tornar um dentista já com sua clientela estabelecida, ou meu sonho é entrar para o mundo do cinema ou fazer uma novela na Globo. É tão difícil quanto, né? Tem um período, tem um caminho, tem as suas pedras. É preciso fazer teatro para você conseguir o seu registro profissional.
é importante fazer um curso de dublagem, não é obrigatório, mas é importante porque vai te dar a mínima experiência. Seria como começar na Fórmula 1 sem nunca ter dirigido um carro ou um carro veloz. Então é importante. E aí, entrar em contato com os diretores. É mais importante do que entrar em contato com o estúdio. O estúdio é meio que ninguém, é uma instituição. Você acaba não falando diretamente, exatamente com alguém. Entrar em contato com os diretores de dublagem é um pouco mais fácil. O caminho fica um pouco mais fácil. E na verdade, quanto mais velho for, eu acho que menos barreira tem. Porque nós temos muitas vozes jovens, mas tem poucas vozes maduras. Porque as pessoas vão envelhecendo demais, ou vão, infelizmente, deixando a gente, né? Então a gente sente falta de voz madura, tanto de homem quanto de mulher. E criança. Criança é um problema porque quando ele fica bom, quando aquela criança aprendeu a dublar, ela já está com outra voz, já está com voz de adolescente. Então é um ciclo que a gente está sempre precisando. Crianças e vozes mais maduras, 40 mais, 50 mais, é bastante importante. Oi, Wendel. Tudo bem? Eu sou a Camilinha, prazer. Primeiro quero te parabenizar porque você é maravilhoso. Obrigado. E assim, pra mim a dublagem é uma arte maravilhosa porque ela tem inclusão também, né? Sim. Aproveitando um pouquinho do que eu te dava, porque eu também sou formada em dublagem, se você quiser me contratar, se quiser. Eu queria saber quando a gente deu um pique de falar, é isso que eu quero fazer na minha vida. E também queria uma dica para preservar a voz caricata, a voz original. Bom, preservar a voz, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, eu sou razoavelmente indisciplinado, mas esse ano até fui no otorrino, porque eu estava rouco por bastante tempo, vou ter que ir na fono, agora preciso retomar e melhorar minha voz, porque acaba que eu trabalho bastante, eu não trabalho tanto dublando, mas eu trabalho muito, então meu dia é todo lotado, e aí eu enfio dublagem nas brechas que dá, então acaba sendo meio desgastante. Tem o Bob Esponja, tem o Sanji, tem esses personagens que, exato, exigem um pouquinho, então é muito importante estar sempre cuidando mesmo, como um atleta cuida do seu corpo, o dublador precisa cuidar da voz, ir no otorrino, fazer exercícios, ir no fono e tal, fazer sempre a manutenção. Agora, eu comecei a dublar com 5 anos de idade e eu nunca mais parei de dublar, só que junto a isso eu fazia teatro, fazia TV, fazia cinema, fazia publicidade, absolutamente tudo que um ator pode fazer, em todas as áreas eu trabalhei. Foi mais ou menos com uns 22 anos que eu cheguei à conclusão que eu queria focar em dublagem, porque era aquilo que me deixava mais feliz. Uma coisa que eu gostava muito na dublagem é que você consegue trilhar o seu caminho, fazer a tua carreira única e exclusivamente com o seu talento, com a sua capacidade. Dos outros, você precisa às vezes ter contato demais, fazer festinhas demais, sabe? Isso me incomodava um pouco, apesar de eu trabalhar desde pequeno, então eu já estava inserido no mercado. Mas ver aquilo me incomodava um pouco. Não que na dublagem ou em qualquer área você não precise socializar, você precisa fazer network, você precisa, enfim, criar contatos profissionais. Mas se você não dublar bem, você pode ser filho do dono do estúdio, você pode ser a princesa dos olhos do dono do estúdio ou da dona do estúdio. Se você não dublar bem, você não vai caminhar. Então isso é o que eu mais gosto na dublagem. Você sendo bom no que você faz e sendo profissional, nada nem ninguém vai te impedir de crescer. Como você faz? Oi! Oi, meu nome é Karen Calazans. E como você faz pra arrumar sua voz? Como você faz pra arrumar mais personagens? Gozado, às vezes acontece bastante das pessoas não se tocarem um dia por causa de um post ou de uma entrevista
que quem faz a voz do Bear Grylls é a mesma pessoa que faz a voz do Cake Boss. Nossa, eu não sabia, eu nunca tinha percebido, que incrível. E é a mesma voz. Não é voz caricata, não tem nada de diferente. Eu uso a voz normal para dublar esses dois, por exemplo. Então o grande lance da dublagem não está necessariamente na voz, mas na forma como você veste aquele personagem, aquele ator, aquela celebridade que você está dublando. Tanto que tem dublador que, sei lá, o cara dubla um personagem e ele é o mesmo dublador em todos os personagens. Você reconhece a voz e vê que é o mesmo jeito, porque às vezes a voz se sobressai aquilo que está acontecendo na tela. Eu acho que o dublador, ele tem que preencher aquele corpo, aquela pessoa que está na tela. E quando você faz isso de uma forma natural, né, o público para de prestar atenção na voz e começa a absorver somente o conteúdo. Então quando eu vou dublar, eu não racionalizo muito sobre que voz eu vou fazer. Eu fico prestando muita atenção no que o ator, no que o personagem está fazendo na tela e deixo fluir, eu deixo acontecer. E aí às vezes eu vejo uma voz mais leve, uma voz mais grave, uma voz mais rápida, uma articulação diferente, uma voz mais rouca, mas assim, sem eu pensar em vozes, eu penso em níveis de interpretação e de estilo que aquilo na tela está me sugerindo. Entendeu? Valeu. Oi, sou a Mayara. Tudo bem? Minha pergunta é, teve algum personagem que você já passou de dublar, no caso você já ensinou ou ainda dubla, mas que quando você chegou em casa você falou, meu Deus, que história é essa? Teve algum personagem que você ficou com a história na mente, que aquilo ali ficou por semanas impactando você, até que você desapegou dele? Então, eu até falei agora há pouco do Diário de uma Paixão, eu nunca desapeguei. Eu amo esse filme, cada vez que alguém posta alguma coisa relacionada a esse filme, eu vejo, eu lembro do estúdio onde eu gravei, eu lembro da diretora, eu realmente adoro esse filme, acho a história bonita, eu penso nisso pra minha vida, será que vai ser assim? Será que eu quero viver desse jeito a paixão da minha vida, sabe? Então esse foi um filme que me marcou bastante, que eu acho muito bonito e que eu sou muito, muito grato de ter tido a chance de ser chamado para dublar aquele filme, porque eu acho a história muito bonita e os atores muito bons, enfim. Esse é um que eu não desapeguei, não sai da minha cabeça. Olá, você falou agora há pouco de uma agenda bem extensa de compromissos que você vai ter ainda. Então, qual a dica de ouro para manter a voz com tantos compromissos como dublador? Desculpa, para manter a voz? Qual é a dica de ouro para manter a voz sendo um dublador com tantos compromissos? Olha, nada que eu faço presta. O certo é dormir bem, beber bastante água, fazer aquecimento vocal antes de gravar e talvez um relaxamento vocal no fim do dia ou depois da última gravação. Evitar chocolate, café durante o dia, né, nos momentos de gravação. E saber gritar, aprender a gritar. Gritar que eu digo nos filmes, porque tem dublador que não sabe gritar. Então o que eles fazem? Esses dubladores que não sabem gritar. Ou eles perdem a voz logo em seguida, ou eles fingem que gritam. E isso me tira do sério. Quando o dublador finge que grita, quando eu dirigia ou estava dirigindo, eu ficava pegando no pé para gritar de verdade, porque o ator lá está gritando de verdade, não dá para você fingir. Mas muita gente faz, socorro, socorro, o cara não está gritando para dentro, ele socorro! Desculpa, alguém pode se assustar. Vai entrar um bombeiro. Mas são esses cuidados básicos, que é meio arroz e feijão, mas são importantes. Fazer limpeza
nasal, né? É legal de manhã, sem fazer. Isso eu, de vez em quando, eu ainda tomo e faço por um tempo. Mas também ajuda bastante. E se tiver desvio de septo, fazer a cirurgia de desvio de septo. 80% disso eu não faço. Então, né? Eu queria saber sobre o One Piece, a diferença que você tem de dublar no anime o Sanji e fazer pro live action e também vai ter o remake agora, não sei se você pode falar que tá. Tem alguma diferença também na versão, por exemplo, remake live action? Sim, é bastante diferente, né? No anime é tudo muito mais over e então eu faço a voz meio rouquinha assim pro Sanji, uma coisa bem uma coisa meio reclamando assim, então eu raspo a garganta em homenagem ao cigarro que voltou depois do pirulito de 16, 17, 18 anos atrás. Já no live action, tudo é mais. Eles quiseram tentar deixar mais crível, apesar da história ser muito lúdica, o quão real a gente pode fazer. Então, o Sanji, por exemplo, né, o Taji Skyler, não é aquele maluco exagerado quando se trata da Senhorita Nami ou da Robinzita, enfim, a voz dele não faz nada de diferente, então é um tom muito mais normal, como se fosse um personagem normal falando. Então acho que essa é a grande diferença. Um é bem humano e o outro é totalmente over, e ainda eu inventei uma rouquidãozinha pra ele, pra dar uma graça. Uma salva de palmas para a lenda Wendel Bezerra. Obrigado, gente. Obrigado mesmo pelas perguntas, pelo tempo de vocês, pelo carinho, e até breve, se Deus quiser. Wendel, eu pedi pra você ficar de pé, perto do backdrop, só pra eles fazerem foto. Foto dele, tá?